Que bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Quero de coração agradecer essa querida, amada igreja, tão respeitada, tão reconhecida, meio batista aqui na nossa região, no estado do Rio, em todo o Brasil. A história abençoada desta igreja, completando agora 102 anos, mas o modo como Deus tem usado, os irmãos têm abençoado, e os irmãos abençoado tantos ministérios. Louvo a Deus, agradeço o privilégio, a honra de poder estar com os irmãos em data tão especial. Tenho orado muito por isso e peço que Deus confirme isso, que eu possa realmente, que a minha passagem possa ter deixado bênçãos, possa ter sido de alguma forma uma semeadura na vida da igreja nesse pouco tempo. Agradeço de coração, pastor Cândido, irmão Lagoas, o Zorimar Lagoas, a família, muito obrigado pela hospedagem hoje. Está com o irmão Justino Maneus, enfim, Hermesinho ali, está aí, graças a Deus. Iris, graças a Deus. Irmãos da Igreja Batista São Gonçalo, pastores, pastor Barreto França, pastor Jorge, pastor Eliezer, como é que é mesmo? Elisier, né? Tá bom, mas graças a Deus, como é bom, Timóteo, cadê? Timóteo, seminarista, como é bom estar com os irmãos, conhecer a igreja, perceber o cuidado de Deus nessa igreja e saio daqui alimentado, enriquecido. E tenho os irmãos a certeza de que nas minhas orações, nas minhas intercessões, podemos ser mais definidos naquilo que pedimos ao Senhor por esta igreja, pelo seu ministério, sua família, uma vez que temos tido algum conhecimento com os irmãos neste dia. Deus os abençoe ricamente. Trago o abraço da Igreja Batista Central Trindade e da Cláudia, minha esposa, da Ana Paula, 24 anos, e a Raquel, 15 anos, da nossa família. Quero convidá-los, queridos, que abram comigo as suas Bíblias, primeiro capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 1. Se os irmãos puderem pôr-se em pé para que reverentemente leiamos o texto bíblico a partir do verso 35. João 1, 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira.
Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que ele respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Deus nosso Pai, te agradecemos o privilégio de ler a Tua Palavra. E agora, ó Deus, humildemente, nas Tuas mãos estamos, rogando-te que assim como sobre a Tua Palavra repassamos os nossos olhos, assim como a ouvimos com os nossos ouvidos, repetimos-la com os nossos lábios, a nossa boca, rogamos-te, ó Deus, que os nossos corações sejam profundamente marcados com o contato com a Tua Palavra. Rogamos-te ainda, edifica, ó Deus, os crentes em Cristo, e que possa ser também uma palavra de salvação àqueles que ainda precisam dar esse passo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Passando o texto, irmãos, nós vemos a participação de alguns daqueles que eram, a princípio, discípulos de João Batista, André, e o evangelista João se refere a alguém, a um outro discípulo que estava com André. A suposição, o raciocínio é de que ele falava de si mesmo, por isso não faz citação do nome. Então André e João, e André então apresenta a Jesus a Simão e a aquele encontro maravilhoso. Dali a pouco, virando a página, nós vemos Jesus chamar Filipe, ter um encontro com Filipe, e Filipe também passa a seguir Jesus. Filipe então chama Natanael. Natanael tem um encontro com Jesus. A princípio, Natanael não aceitou exatamente a referência que Filipe fazia, mas no momento seguinte ele também se rendeu à mesma expectativa, à mesma convicção que já era abrigada no coração de André, de João, de Filipe e de Simão, a quem Jesus fora apresentado por seu irmão André. O texto bíblico nos diz que esses discípulos originariamente andavam com João Batista. E aqui nesses versículos que li, a segunda vez que João Batista tem uma visão de Jesus, aponta para Jesus e diz: Este é o Cordeiro de Deus. Ele dissera primeiro no versículo 29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui uma vez mais ele se refere a Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E uma vez que assim João Batista se refere a Jesus, esses discípulos então começam a se aproximar de Jesus e começam a andar com Ele, conviver com Ele, e começam a experimentar a proximidade desse Cordeiro de Deus, este que Deus enviara para a salvação da humanidade. Reconhecem-no como Messias, reconhecem-no como Cristo. Messias e Cristo têm o mesmo significado. O significado é ungido, alguém designado para uma missão especial. Messias é um termo do hebraico, a língua do Velho Testamento. Cristo é um termo do grego, a língua do Novo Testamento. Mas então João Batista aponta e diz: Eis o Cordeiro de Deus, o escolhido por Deus para resgatar o seu povo, ungido por Deus para essa missão especial. Nós vemos então André, João, Simão, Filipe, Natanael. O que na verdade esses homens têm com Jesus são encontros. E eu quero que reflitamos nessa noite sobre essa expressão, o encontro com Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? O encontro com Jesus Cristo. É uma sucessão de encontros. André, João, Pedro, Filipe, Natanael.
E eu diria que há algumas características nesses encontros, um e outro, há algumas características que podem se assemelhar muito, sim, ao encontro do homem em geral com Jesus Cristo, todos os homens. Se você perguntar como é que você encontrou-se com Cristo, ele vai dizer, e por isso e por aquilo, dessa forma e daquela. Se você olhar aqueles que são crentes em Cristo Jesus, como é que foi o seu encontro com Cristo? Talvez você encontre características muito semelhantes às desses encontros que nós temos aqui. Alguma pessoa que até não teve um encontro com Cristo, mas quando tiver o seu encontro, certamente algumas características não fugirão desse mesmo esboço, desse mesmo escopo das características dos encontros desses homens com Jesus Cristo. Seria de perguntar, não precisa nem levantar a mão, não precisa identificar, mas fale aí no seu coração, quem já teve um encontro com Cristo, amém? É bom, né? Muda a nossa vida. Eu diria já preliminarmente que quem teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou, a sua vida foi transformada. Inevitavelmente, inevitavelmente, para quem realmente teve um encontro com Cristo, conversão, este é o ponto máximo, o clímax, o auge da sua vida. Eu quero refletir então sobre algumas das características desses encontros aqui e do encontro geral dos homens em geral com Cristo Jesus. Talvez do meu encontro, do seu encontro com Cristo. O encontro com Jesus Cristo é o encontro com alguém de quem precisamos. O texto bíblico diz aqui que eles se encontraram com Jesus e há uma expressão repetida nos versos 41, 43, 45, uma expressão e a sua derivação ou a flexão do mesmo termo, que é o termo achamos. Nós o achamos, nós o encontramos. É, aliás, um termo grego, no Novo Testamento grego, muitas vezes usado, eureka, nós o achamos. E a expressão que eles usam aqui, André, Felipe, nós achamos o Messias. Então há nisso uma vibração, há nisso uma exultação. Nós encontramos alguma coisa, alguém que nós precisávamos. Então o encontro com Jesus é o encontro com alguém de quem nós precisamos, a quem nós procuramos. Você pode perceber que à medida em que eles vão compartilhando esse achado, essa descoberta, eles se reúnem em torno de Jesus Cristo, porque todos estavam esperando por Ele, todos estavam esperando pelo Messias, todos estavam aguardando pela vinda do Salvador. Havia uma expectativa ardente da sua chegada, da sua aparição, da sua manifestação. Lá no capítulo 4 do mesmo Evangelho de João, Jesus está no diálogo com a mulher samaritana, e no meio do diálogo então, ela diz, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. A mulher samaritana demonstra também a expectativa de que esse dia chegaria. E agora, uma vez mais, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ela está diante de Jesus Cristo. O encontro com Jesus, então, é o encontro com alguém a quem procuramos. A quem procuramos para nos perdoar os pecados. A quem procuramos para purificar a nossa vida, para purificar o nosso coração.
Sim, João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estávamos esperando por aquele que Deus haveria de enviar para nos perdoar os pecados e para nos purificar o coração. Alguém que tenha feito algo por nós, alguém que faça alguma coisa por nós, alguém que nos estenda uma tábua, uma esperança de salvação. Sabe, por isso que quando o Evangelho é pregado, e os corações estão solícitos e humildemente se abrem, Jesus é inevitavelmente a resposta e a solução para esses corações sedentos de salvação, de perdão, de paz e de verdadeira alegria. Por isso que eu digo, quantas pessoas estão às vezes no templo buscando o conforto do Evangelho, mas quantas pessoas estão buscando conforto em outros lugares, em outras práticas, buscando outros recursos, mas o que de fato elas precisam é de Cristo, e o que de fato pode mudar e transformar as suas vidas é Cristo, e o que de fato pode satisfazer os anseios, os desejos mais profundos do seu coração é Cristo. O evangelista João, já escrevendo a sua carta, ele diz: ele se manifestou para tirar os pecados, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o encontro com Jesus Cristo é o encontro com alguém a quem procuramos, o encontro com alguém de quem precisamos. Como está o seu coração? Talvez você tenha vindo aqui desavisadamente, ou aceitou um convite, ou nem sabe exatamente por quê, mas quando você ouve falar de Jesus Cristo, quando você lê a palavra de Deus, você percebe: é dele que eu preciso. E talvez você possa dizer nesta noite: eu achei, eureka, eu achei, eu encontrei, agora me indicaram, agora eu já sei qual o caminho que eu devo seguir. Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o encontro com Jesus também é um encontro com alguém que às vezes desprezamos. Na verdade, Filipe encontrou Natanael, diz o verso 45, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, muitas vezes, quando Jesus é mencionado, quando Jesus é citado, quando Jesus é apresentado, o interlocutor, o ouvinte, num primeiro momento despreza. Filipe disse: olha, nós achamos que... Filipe foi todo entusiasmado falar com Natanael jogou um balde de água fria nele. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Você vai ver lá em Evangelho de João mesmo, capítulo 21, verso 2, que Natanael era de onde? De Caná da Galileia. As duas cidades ali de repente brigavam entre si qual seria a melhor da Galileia. Natanael talvez, certamente achasse que era Caná, e Jesus é apresentado vindo de Nazaré, daquele ovinho de cidade, da periferia, do outro lado da poça. Talvez junto com esse raciocínio, Natanael tivesse pensado: Jesus do Nazaré, filho de o Messias, filho de José, talvez até conhecesse de fama um carpinteiro. Espera aí, o negócio não tá fechando. Muitas vezes, quando Jesus é apresentado, as pessoas, ao ouvirem a seu respeito, desprezam. E isso não é só no relacionamento com Jesus, muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Eu me lembro quando eu era pastor de Guarapari, seus 35 anos atrás, 33, 34, 35 anos atrás, nós recebemos uma comitiva num ônibus de uma igreja aqui, não vou dizer de onde, recebemos aqui do estado do Rio de Janeiro uma comitiva, um coral,
E eu era pastor novo lá, começando meu ministério, mas chamei a minha equipe, uma equipe boa como essa sua aqui, pastor. Chamei a equipe e disse: olha, vamos lá, vamos receber esse pessoal, um ônibus, 45 pessoas, vamos receber, mas vamos receber legal mesmo. Tá, o pessoal se entusiasmou, eles vão ficar sábado e domingo, vão dormir lá no nosso prédio, tal. Olha, Guarapari, aquele marzão, a gente vai fazer uma peixada, peixe frito, peixe muqueca, capixaba. Quem não quiser peixe, aí a gente faz carne e tal. As irmãs fizeram um docinho para sobre, uma maravilha. Eles ficaram 2 dias maravilhosos, cultos, foram, pai, voltaram, bênção. Ai, graças a Deus. Passado um ano, a gente veio aqui no estado do Rio retribuir a visita, né? Aí chegamos aí no sábado pela manhã e tal, mas o pessoal foi direto para lá, eu vim de carro, veio um ônibus, eu vim de carro acompanhando, e aí eu fiquei dando uma volta aí no Rio, encontrando os colegas, até visitei o Sidaco, que a gente está falando, ali, aquela região, visitei e tal, mas deixa que eu era novinho ainda, né? E também vinha lá de Guarapari, aquela calça jeans básica, aquele tênis, aquela camiseta básica, aqueles óculos escuros, ninguém botar defeito. Tá bom. Aí, e quando eu cheguei na igreja, que eu cheguei mais tarde, porque eu fiquei dando minhas voltas, o pessoal já estava comendo agarrado no PF lá, né? Todo mundo comendo e tal. Aí o pessoal me viu, da minha igreja, disse: pastor, passa lá na cantina e pega o seu prato que já estão aí. Legal. Aí eu, né, passei na cantina, cheguei, tinha uma irmãzinha, o meu prato, por favor. A irmãzinha olhou para mim: você já comeu. Eu digo: não, minha irmã, eu dei uma volta, cheguei agora e tal. Ela insistiu: você já comeu. Hoje em dia a gente diria: vai pagar o maior mico já, né? Eu fiquei até com pena da irmãzinha, que daqui a pouco correu o bordo. É o pastor deles, é o pastor. Ai, minha irmã, pastor, me desculpa, não, minha irmã. Mas sei que ela ficou toda desajeitada. Puxa vida, só porque eu estava de jeans, era mais novo, de óculos escuros, ela não me reconheceu como pastor. E sabe que muitas vezes a gente faz isso. A primeira impressão, a gente faz um julgamento, a gente tira as conclusões e despreza a pessoa. Às vezes até tem negócio aí de moço e moça, né? Apresenta o moço, gostou do rapaz, que achou, achei metido, né? Mas depois vai namorar e vai casar, isso aí, a primeira impressão. E me parece que Natanael olhou para Jesus, ouviu os dados do CPF de Jesus lá, né? Nazaré, filho de José, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele estava diante do Filho de Deus, diante do Salvador do mundo, diante do Cordeiro de Deus. Mas muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, numa primeira reação, desprezam aquele que lhes está sendo apresentado. Você vai ver lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, aquele paralítico que fora levado à presença de Jesus Cristo, não puderam introduzi-lo na casa porque estava cheia, mas aqueles 4 homens de fé e grandes amigos subiram o telhado eirado, abriram uma clareira no meio do telhado, desceram o leito, a maca do homem, bem de frente a Jesus. Era aquele esforço tremendo, e estava assim a casa. E quando aquele homem esteve diante de Jesus, Jesus disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Mas lá na mente, nos corações das autoridades, dos religiosos fariseus, o que eles disseram? Esse homem, por que esse homem diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, tendo conhecimento do que eles arrazoavam nos seus corações, disse: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa?
Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas num primeiro momento Jesus foi desprezado. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos pregando o evangelho, seja no templo, seja na praça pública, e nós pregamos que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é a resposta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo transforma. Mas as pessoas ouvem e dizem: poxa vida, eles acham que Jesus Cristo faz tudo. Jesus Cristo, poxa, Jesus Cristo faz tudo. Quem disse? Desprezam a mensagem que ouve, desprezam o aceno maravilhoso da esperança em Jesus Cristo. Algumas pessoas, quando lhes é pregado o evangelho e quando lhes é compartilhado o nome de Cristo, essas pessoas dizem: mas você não conhece a minha vida, os meus problemas são grandes demais. Alguns dizem: olha, você não conhece a minha vida, você não conhece os meus pecados, o meu passado, a minha vida pregressa. Será que Jesus Cristo pode estender a mão para mim, pode ajudar? Sim, sim, sim. Porque todas as vezes que Jesus Cristo foi introduzido em alguma situação, por mais desesperadora, por mais irremediável que fosse, Jesus Cristo se tornou o Senhor da situação. Amém? Por isso não importa a cova que você esteja, não importa o lodo em que a pessoa esteja afundada, não importa o tamanho dos problemas, não importa a escravidão dos vícios, do pecado, da carne, não importa os crimes que essa pessoa, que já tenham subjugado essa pessoa, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. E à medida em que nós humildemente nos esvaziamos de nós mesmos e corremos para Jesus, Ele nos recebe, Ele nos perdoa, Ele nos salva. Ele disse: olha, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Paulo disse: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido o evangelho muitas vezes, mas assentados nos seus bancos nunca foram capazes de reagir positivamente e permitir que a mensagem penetre o seu coração e lhes acena com esperança, com vida, com salvação, na oportunidade que tem de correr para Jesus. Então, se hoje Jesus Cristo está sendo apresentado uma vez mais a você, se hoje a esperança em Cristo está sendo apresentada, se hoje você ouviu a palavra de Deus que João Batista disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, corra para Jesus, corra na direção de Jesus, tenha esse encontro com Jesus Cristo hoje. Mas o encontro com Jesus Cristo é também o encontro com alguém que nos conhece. Depois de ter se referido assim a Jesus Cristo, Filipe só disse: olha, Filipe não insistiu muito não, Filipe só disse: olha, vem e vê. Filipe deve ter dito: olha, Natan, não vou questionar muito com você, vem comigo, vamos ver, e você mesmo vai tirar as suas conclusões. E eles foram a Jesus. Jesus viu Natanael aproximar-se, ao versículo 47, e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, que minutos atrás questionava quem seria Jesus, agora se rende e confessa a Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sabe por quê?
Porque quando Natanael travou o diálogo com Jesus, Jesus só disse uma sentença: eis um israelita em quem não há dolo. Jesus vira Natanael estudando a lei debaixo da figueira. Era uma figura, está lá em Miqueias até capítulo 4, versículo 4. É uma figura de um estudioso sério, de alguém que quer ter a sua vida marcada profundamente pelo estudo da lei e da palavra de Deus. Mas não apenas por essa figura. Jesus Cristo conhece o coração do homem. Jesus Cristo conhece as necessidades do homem. Jesus Cristo leu e disse para Natanael a frase que Natanael mais ansiava ouvir em toda a sua vida. E no encontro com Jesus, Jesus disse: eis um israelita em quem não há dolo. Natanael ficou boquiaberto e disse: puxa vida, ele leu o meu coração. E é interessante, queridos, porque a gente percebe que pelas palavras de Jesus, a gente percebe que Natanael não fora maldoso no seu comentário. Ele apenas disse alguma coisa da boca para fora assim, como se referiam todos talvez a Nazaré. Porque Jesus Cristo disse, Jesus Cristo podia ter dito, até ele falou aquilo, mas foi da boca para fora, saiu assim, ele nem percebeu. Aquilo não veio do seu coração, aquilo não veio do seu caráter. Natanael então se rende diante de Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque o encontro com Jesus é um encontro com alguém que nos conhece. A mulher samaritana, capítulo 4, Evangelho de João, está dialogando com Jesus. Num determinado momento, Jesus Cristo disse, olha, então tá, vai, toma teu marido e vem cá. A mulher disse, eu não tenho marido. Jesus Cristo disse, disseste bem, porque esse que está contigo agora não é teu marido. Já tiveste 5 maridos, e esse que está contigo não é teu marido. Isto disseste com verdade. E o que a mulher diz? Vejo que és profeta. E a partir daquele momento, aquela mulher corre para Samaria para buscar os seus conhecidos, os seus amigos, para terem eles também contato com Jesus e para que eles ouçam também a mensagem de Jesus. E aqueles homens e aquelas pessoas de Samaria agora dizem, olha, já não é pelo dito da mulher, mas nós mesmos temos visto e reconhecido que tu és o Salvador do mundo. Jesus nos conhece. As aspirações mais profundas do nosso coração, Jesus sabe quais são. Os maiores desejos, os maiores anseios, os maiores anelos, os maiores motivos de sofrimento, de dor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falibilidades, Jesus conhece. Costumo dizer que nós podemos apresentar Jesus a você, mas nós não precisamos apresentar você a Jesus, porque Ele conhece você. Ele sabe os anseios do seu coração, Ele sabe as suas crises, Ele sabe os seus momentos de dor. Nós oramos aqui há minutos atrás, intercedendo pelos irmãos, pelas necessidades, pelas famílias. Jesus já sabe de tudo isso. Ele já está lá no ponto futuro, onde você vai experimentar. Ele já sabe de todas as coisas. Ele pode interceder, Ele intercede por nós diante do Pai, mas Ele intercede por nós com o seu poder para mudar, para transformar, para abrir os nossos caminhos, para nos livrar dos temores, das dificuldades deste mundo. Não é dizer, não é o evangelho da prosperidade, dizer, olha, aceite a Cristo, abre seu coração para Cristo, você não vai ter problemas, vai ser um mar de rosas. Não, isso é engano. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições,
mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Só que uma garantia Jesus dá: eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Então, mesmo nos problemas, nas maiores dificuldades, nas maiores tempestades, Jesus está conosco. Ele é o nosso divino companheiro. Eu encerro com o quarto aspecto desse texto, ao que Jesus respondeu: por que eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O encontro com Jesus Cristo é encontro com alguém que nos abre os céus e nos coloca bem perto de Deus. Jesus diz assim no versículo 51: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe Jesus que está dizendo? Vocês se lembram do sonho de Jacó lá no Velho Testamento? Dormiu com a cabeça na pedra em Betel, sonhou com o quê? Havia uma escada posta na terra, tocava o céu e os anjos subiam e desciam. Jesus está dizendo: o sonho de Jacó era profético, e hoje o sonho de Jacó se concretizou, se tornou realidade. Jesus está dizendo: eu sou a escada que liga a terra ao céu. Eu sou a escada que liga o homem a Deus. Eu sou a ponte que une o homem a Deus. Poderíamos dizer: eu sou a cruz que liga o homem a Deus. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus disse: os céus se abrem, e aquele que se encontra com Jesus, através de Jesus, é unido a Deus. E aí nós vemos o Evangelho de João está começando. O Evangelho de João é chamado o livro dos sinais, ou o livro dos milagres. E aí esses discípulos começam a andar com Jesus. E logo no capítulo 2 eles estão em Caná da Galileia, e aquela festa do casamento, faltou o vinho, ficou o pessoal se batendo para cá e para lá, mas Jesus estava lá. E logo socorreu aquela família para que ela não sofresse aquele vexame. Os discípulos ficaram: o que é isso que está acontecendo? Os céus começaram a se abrir. O capítulo 4 é Jesus com a mulher samaritana. O capítulo 5 é Jesus curando o homem à beira do poço Betesda. O capítulo 6 é a multiplicação dos pães. O capítulo 8 é Jesus restaurando a mulher adúltera. O capítulo 9 é Jesus curando o cego de nascença, que maravilha. O capítulo 11 é o clímax: Jesus ressuscita Lázaro. Literalmente, os céus se abriram e o homem, através de Jesus, estava ligado a Deus. Perguntara eu no início: quantos tiveram encontro com Jesus Cristo? Sei que muitas pessoas aqui, centenas de pessoas já tiveram esse encontro. Não foi assim mais ou menos? Você encontrou com Jesus, você encontrou com alguém a quem você procurava, de quem você precisava. Alguém que fez alguma coisa por você. Alguém que se manifestou para tirar os pecados, para destruir as obras do diabo. Às vezes alguém se encontrou com Jesus, mas num primeiro momento desprezou, ouviu e disse: estou fora. Virou as costas, foi embora. Às vezes alguém se converteu, compartilhou com o parente: não, é para você, mas para mim não. Mas depois humilhou-se,
viu que precisava também e veio a Jesus. É um encontro com alguém que nos conhece, para quem nós abrimos o coração, alguém que supre as nossas necessidades, satisfaz os desejos mais profundos do nosso coração. E alguém que nos abre os céus. E nós sentimos a presença inequívoca de Deus na nossa vida. Às vezes eu converso com jovens ou com pessoas que estão se convertendo e que estão pedindo o batismo. Eu não deixo de dar meu testemunho e dizer: olha, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e caminhar a minha vida toda com Cristo, se bem que me converti aos 8 anos e fui batizado com 9 anos. Mas eu não queria outra vida. Não quero outra vida. Não quero outra vida. Então, quando você caminha na direção desse encontro com Jesus, você está dando o grande passo da sua vida, o maior passo da sua vida, o passo mais importante da sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é escravo de Satanás. Quando nós corremos na direção de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês conhecerão a verdade libertará vocês, e se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Algumas pessoas aqui já tiveram esse encontro. Isso mudou e transformou as suas vidas. Alguém nesta noite que quer ter esse encontro hoje? Alguém quer hoje abrir o seu coração para Jesus? Alguém quer ter hoje a sua vida mudada, a sua vida transformada? Alguém quer hoje pedir socorro? Como está a sua vida pessoal, a sua família? Não sabe a quem recorrer? Ou talvez já tenha batido em todas as portas possíveis, mas ainda não correu para Cristo. Mas Cristo está olhando para você agora e quer resgatá-lo. Ele quer mudar e transformar a sua vida. Baixe a sua cabeça, ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, eu te agradeço por esse dia, por esta noite especial. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, como ela, assistida pelo teu Espírito Santo, cala profundamente no nosso coração. Eu te louvo, ó Deus, por todas as pessoas que acorreram a este lugar na noite de hoje, aquelas que já tiveram um encontro com Cristo. Mas eu rogo especialmente, ó Deus, por aquelas que ainda precisam dar esse passo de fé e de decisão. Que o teu Espírito esteja agora trabalhando e operando, trazendo pessoas aos pés do Senhor.